Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Gerações de direitos fundamentais. 1. Geração são os direitos civis e políticos. Tem como valor-fonte a liberdade. Implicam em abstenção do Estado. 2. Geração são os direitos sociais, econômicos e culturais. Tem como valor-fonte a igualdade. Implicam em atuação positiva do Estado. 3. Geração são os direitos difusos e coletivos. Tem como valor-fonte a solidariedade, fraternidade. Exemplos: direito ao meio ambiente e direitos do consumidor. Titularidade dos direitos fundamentais. São titulares de direitos fundamentais as pessoas físicas, as pessoas jurídicas e o Estado. Os estrangeiros residentes ou não são titulares de direitos fundamentais. Limites aos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são relativos. Nem mesmo o direito à vida é absoluto, pena de morte em caso de guerra declarada. Segundo a teoria dos limites, a lei pode impor restrições a um direito fundamental, mas não poderá afetar o seu núcleo essencial. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais também se aplicam nas relações entre particulares. Aplicação dos direitos fundamentais às normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata à art. 5. 1. Tratados internacionais de direitos fundamentais podem ter status supralegal quando aprovados pelo rito ordinário ou, então, serem equivalentes às emendas constitucionais quando aprovados em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional, por 3/5 dos membros de cada casa. 2. Direitos individuais e coletivos art. 5. CF/88. 2.1 Direito à vida. O direito à vida tem dupla acepção: direito de continuar vivo e direito a ter uma vida digna. Entendimentos do STF e uniões homoafetivas são reconhecidas como entidades familiares. 2. Não ofende o direito à vida a pesquisa com células tronco embrionárias. 3. Não viola o direito à vida à interrupção da gravidez de feto anencefalo. 2.2 Direito à igualdade. As ações afirmativas buscam realizar a igualdade material. Exemplos de ações afirmativas: cotas raciais para ingresso em universidades públicas e cotas raciais em concursos públicos. Súmula vinculante N37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 2.3 Direito à liberdade de expressão. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A liberdade de expressão exclui os discursos de ódio e incitação ao racismo. Segundo o STF, a defesa da legalização das drogas em manifestações públicas é compatível com a liberdade de expressão. 2.4 Escusa de consciência. O art. 5. 8. CF/88 estabelece que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para assumir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Trata-se de norma de eficácia contida. 2.5 Direito à privacidade. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Entendimentos do STF. São admitidas as biografias não autorizadas. 2. A quebra de sigilo bancário pode ser determinada por ordem judicial ou por CPI. 2.6 Direito à inviolabilidade do domicílio. Segundo o art. 5. 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2.7 Sigilo das comunicações telefônicas. A interceptação telefônica somente pode ser determinada pelo Poder Judiciário, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A quebra do sigilo telefônico pode ser determinada pelo Poder Judiciário ou por CPI. 2.8 Liberdade profissional. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Art. 5. 13. Trata-se de norma de eficácia contida. 2.9 Direito de reunião. Não há necessidade de autorização do poder público. Exige-se apenas aviso prévio
O direito de reunião deve ser usado para fins pacíficos e não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. 2.10 Liberdade de associação é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar art. 5.17 A dissolução compulsória e a suspensão das atividades de associação depende de ordem judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado art. 5.19 Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado art. 5.20 2.11 Direito ao acesso à informação. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado art. 5.33 Segundo o STF, é constitucional lei que determine a divulgação da remuneração de servidores na internet. 2.12 Direito de petição e direito à obtenção de certidões. O exercício desses direitos independe do pagamento de taxas. 2.13 Inafastabilidade de jurisdição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça. Direito art. 5.35 No Brasil, adota-se o sistema inglês de jurisdição, pois apenas o Poder Judiciário faz coisa julgada material. Há apenas algumas exceções, nas quais exige-se o prévio esgotamento da via administrativa e habeas data. 2 Controvérsias desportivas e 3 Reclamação contra o descumprimento de súmula vinculante pela administração pública. Súmula vinculante N28 É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. 2.14 Direito adquirido. Não se pode invocar direito adquirido frente a uma nova Constituição. Não se pode confundir direito adquirido com mera expectativa de direito. Se alguém já cumpre os requisitos para a concessão da aposentadoria, possui direito adquirido. 2.15 Extradição. Os brasileiros natos não podem ser extraditados. Os brasileiros naturalizados podem ser extraditados em 2 situações e crime comum praticado antes da naturalizado é 2 Comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Os estrangeiros não serão extraditados em razão de crime político ou de opinião. 2.16 Direito ao devido processo legal é uma garantia constitucional bastante ampla. Abrange, dentre outros, o direito à ampla defesa e ao contraditório e o direito ao juiz natural. A ampla defesa e o contraditório devem ser assegurados nos processos judiciais e administrativos. Súmula vinculante N5 A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. 2.17 Inadmissibilidade de provas ilícitas. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. 2.18 Prisão civil por dívida. Súmula vinculante N25 estabelece que é ilícita a prisão de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. 2.19 Habeas corpus é o remédio constitucional que tem como objetivo proteger a liberdade de locomoção. Pode ser preventivo quando alguém sofrer ameaça em sua liberdade de locomoção ou repressivo quando alguém sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. O habeas corpus pode ser impetrado qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus, mas sempre a favor de pessoa física. Não há necessidade de advogado para impetração de habeas corpus. O habeas corpus é isento de custas, ação gratuita. 2.20 Mandado de segurança. O mandado de segurança é ação residual, pois protege direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tem prazo de cadencial de 120 dias. Podem impetrar mandado de segurança a todas as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Também podem impetrar mandado de segurança os órgãos públicos. Não é cabível mandado de segurança, dentre outras situações, e contra a decisão judicial transitada em julgado e 2 contra a lei em tese. 2.21 Mandado de segurança coletivo possui legitimidade para impetrar mandado de segurança
coletivo e partido político com representação no Congresso Nacional. 2. Organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Observação: a exigência de um ano vale apenas para as associações. 2.21 Mandado de injunção tem como objetivo combater as omissões inconstitucionais. É cabível mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. No que diz respeito ao mandado de injunção, o STF vem adotando a corrente concretista. 2. Exemplos: e falta de norma regulamentadora do direito de greve dos servidores públicos. O STF determinou que deve ser aplicada a lei de greve dos empregados seletistas. 2. Falta de lei complementar regulamentando a aposentadoria especial dos servidores públicos. O STF editou a súmula vinculante N33, determinando que, enquanto a referida lei complementar não for editada, devem ser aplicadas aos servidores públicos as normas do RGPS relativas à aposentadoria especial. 2.22 Habeas data. O habeas data será concedido em duas situações e assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público e 2. Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Assim como o habeas corpus, o habeas data é uma ação gratuita. No entanto, é essencial a assistência advocatícia para impetração de habeas data. 2.23 A ação popular é ajuizada pelo cidadão, assim considerado aquele que está no pleno gozo dos direitos políticos. Segundo o art. 5. Oxi. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.